Olá, que a paz de Jesus nos envolva nesse momento. Hoje eu vou falar do livro Caminho, Verdade e Vida, é a psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E ele diz assim: guardai-vos. Esses, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Vocês também vão encontrar esse item na Epístola de Judas, no versículo 10. Essa mensagem, essa passagem que Emmanuel nos traz bastante reflexão, ela vem nos orientar diante do nosso orai e vigiai, né? Então aqui a gente sabe que em todos os lugares, em todos os momentos, a gente precisa orar e vigiar para que a gente não caia em tentação, né? E a tentação maior que ele nos traz nessa leitura é para que a gente possa avaliar diante dos nossos falatórios, né? A gente está inserido hoje no meio familiar, no meio social, no ambiente de trabalho, e a gente está sempre envolto com pessoas, amigos, colegas, né? E ali a gente tem esse contato mais afetivo com as pessoas. E aí, quando a gente se reúne com 1, 2, 3, 4 pessoas, a gente começa a conversar, bater papo, e diante daquelas conversas, às vezes alguém vem e solta uma ironia de algo, de alguma coisa, do momento que vivemos, e aí a gente começa a dar abertura, né, para aqueles falatórios. Às vezes são falatórios maledicentes, às vezes são ironias, às vezes são coisas que a gente nem conhece, né? Porque a gente às vezes não tem nem conhecimento total da situação do que está ocorrendo, e aí a gente quer dar nossa opinião, e fala, e reclama, e é maledicente, né? Então, essa passagem, ela nos coloca para que a gente possa o quê? Estar vigilante diante dessas situações que a gente precisa viver, né? E que nós estamos inseridos no meio. Então, principalmente quando ele fala aqui, dizem mal do que ignoram, né? Então, muitas vezes a gente fala mal daquilo que a gente nem conhece. Então, a gente está ouvindo lá uma notícia e aí a pessoa começa a falar, a reclamar, e aí eu pego também me coloco ali, né? É porque isso é assim, aquilo e mais. E aí a gente vai fazendo o quê? Vai alimentando aquilo de quê? De energias negativas, de vibrações pesadas. Essas vibrações ficam onde? Fica no ambiente, fica no planeta Terra, fica em volta da gente, né? E vai trazendo o quê, né? Essas vibrações pesadas, elas nunca trazem coisas boas, sempre trazem coisas negativas, né? Principalmente no momento atual que vivemos, né? Passamos por momentos bem complicados. E se a gente ficar alimentando esses falatórios negativos, isso cada vez mais vai acumular, né? Ao nosso redor, ao redor do ambiente, ao redor do planeta Terra, tá? Então é isso que ele nos orienta bastante. E ele fala também, além de a gente reclamar, né, ficar lá, falar mal daquilo que a gente ignora, a gente também fala daquilo que a gente conhece. Então, às vezes a gente também sabe que a gente não deve fazer esse tipo de situação e de situações que a gente tem um certo conhecimento. E aí a gente se coloca ainda diante daquele colega, aquele irmão que está ali reclamando, falando mal, e a gente também auxilia ele a aumentar essa vibração densa, tá? Então é isso que a gente precisa ter as nossas reflexões durante o dia. O que será que eu estou fazendo com a minha palavra, né? Como que essa palavra está saindo da minha boca? Será que eu estou contribuindo para o planeta? Ou será que eu estou ainda me corrompendo, né? Como diz a leitura aqui, me corrompendo diante de situações que a sociedade me coloca, né? Hoje eu busco o Evangelho de Jesus. No Evangelho eu sei que eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu sei que eu tenho que seguir os ensinamentos do Mestre, né? Jesus, em todos os lugares que ele ia, ele observava o ambiente, observava as pessoas, e diante do local que ele estava, ele sempre colocava uma colocação favorável diante daquilo. Ele dava lá um ensinamento para que as pessoas pudessem aprender com aquilo, né? Tinha um momento que ele estava lá na casa da sogra de Pedro.
E ali todos os apóstolos reunidos com vários falatórios, conversando daquilo, dali. E aí ele começou a observar que ali não se saía nada de tão importante. E aí ele convida eles para que pudessem ali se reunir, né? E diante daquela reunião eles pudessem ali o quê? Estudar as leis, né? Em vez de ficar ali jogando conversa fora sem utilidade alguma. E ali foi quando ele implanta, né, o primeiro evangelho no lar, que foi lá na casa da sogra de Pedro, né? Então você vê, ele consegue envolver o ambiente, ele consegue verificar o que ele poderia trazer de bom naquela situação. Então essa reflexão de Jesus é uma coisa que nós também podemos fazer, né? Então estamos lá numa fila de mercado, onde as pessoas começam a reclamar da caixa, começa a reclamar do atendimento, começa a reclamar da situação do planeta. Por que será que a gente não pode dar um comentário do bem? Né? Vamos pensar de coisas boas que ocorrem, né? O dia bonito, né? Estamos vivendo momentos difíceis, sim, mas Deus nos agracia com esse sol maravilhoso, né? A poluição diminuiu um pouco, né? As pessoas estão mais amorosas, né? Estão tentando auxiliar o próximo com doações, principalmente aquelas pessoas que estão em situações mais precárias, né? Então são essas as situações que nós possamos tirar, né, de todos os momentos, em vez de a gente ficar ali reclamando e jogando energia negativa no nosso planeta, porque além de ficar no planeta, vai ficar na gente também. Né? Nós fazemos parte do planeta Terra, nós fazemos parte disso tudo. E se nós não mudarmos essa sintonia, essa vibração, cada vez mais ela vai ficar densa. Né? Então, essa é a proposta dessa leitura de Emmanuel, para que nós possamos vigiar e orar, né? Para que a gente não se corrompa diante das situações do dia a dia. Elas vão ocorrer sim, mas é o nosso compromisso de estar aqui contribuindo pelo nosso planeta, pela nossa vida, pelo nosso ambiente, né? Então, precisamos nesse momento unir os nossos pensamentos. Se a gente não tem nada de bom para falar, né, que a gente fica em silêncio, né? E em silêncio a gente possa ali no nosso pensamento fazer uma oração, uma prece para esses irmãos que ainda têm os olhos fechados diante da realidade da vida. Né? E não nós ficarmos ali, né, falando, reclamando, murmurando da situação que vivemos. Precisamos melhorar, né, o ambiente espiritual do planeta. Mas primeiro, precisamos melhorar dentro de nós. Então, vamos ali, em vez de ficar reclamando, murmurando, né, sendo maledicente, por que não nós buscarmos uma oração, né? Faça oração em pensamento, ou então vamos falar de uma situação boa, né, que a pessoa também possa ali mudar a sua vibração e também falar coisas boas para melhorar o nosso planeta. Tá certo? Sim, eu agradeço. Fiquem com Deus. Obrigada.